Obrigado, meu amigo. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias, por gentileza. Você que pode, se coloque sobre os seus pés, por gentileza, em reverência à palavra. Mateus capítulo 8. Enquanto você abre Mateus capítulo 8, quero agradecer primeiramente a Deus por estar nessa noite, nesse lugar. Primeira vez ministrando na nossa igreja, crescer. Agradecer ao nosso pastor Renan pela oportunidade, pelo convite. Confesso, amados irmãos, que eu estou muito nervoso. Apesar de a gente amar e gostar de ministrar a palavra, mas estou todo trêmulo aqui. Esse é o temor da palavra de Deus. Amém? Minha esposa está ali na diaconia, intercedendo pela minha vida. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, quem achou, diga, eu achei. Oh, glória. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Amém? Teve gente que achou e falou, eu vou também. Sei de ir para lá, né? Oh, glória. Vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sará. Pode tomar o teu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Maravilha. Isso, se acomoda o seu assento. A Bíblia diz, Jeremias, assim diz o Senhor: não se glorie na sua sabedoria e não se glorie-se na sua força, mas em me conhecer, assim diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória, aleluia. Mateus capítulo 1 vai falar sobre a genealogia, vai falar sobre as 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 gerações, de Davi até a Babilônia, são 14 gerações, da Babilônia ou da exportação da Babilônia até Jesus, mais 14 gerações. Cadê o meu amigo Marlon, para botar aquele fundo ali? Bota para mim, por favor, Marlon. Por gentileza, aumenta mais um pouquinho, por gentileza. Muito obrigado, vocês são bênção. Mateus capítulo 2 vai falar sobre o nascimento de Jesus. A Bíblia vai dizer então que os magos do Oriente viram uma estrela. E a estrela era o sinal de Isaías falando que o menino iria nascer. A Bíblia vai dizer então que os magos vão ali até o caminho da estrela. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho eles perdem a estrela. E perdendo a estrela, eles vão entrar no templo do rei Herodes. Entrando no templo do rei Herodes, eles vão anunciar que o menino Jesus havia de nascer. Só que reina na época é Herodes. Herodes então vai ficar furioso porque ouviu falar que o rei dos reis, Senhor dos senhores, já haveria de ter nascido. E a Bíblia então vai dizer, aleluia, que Herodes chega até os magos e fala: se souber onde o menino está, volta para me trazer as boas novas. E a Bíblia vai dizer que eles saíram do templo do rei Herodes e viram novamente a estrela e foram de caminho à estrela. E o interessante, quando eles chegam embaixo da estrela, eles entram dentro da casa, primeira coisa que os magos fazem é adorá-lo. E a Bíblia vai dizer que eles não vieram adorar de mãos vazias. Eles trouxeram mirra, trouxeram ouro e trouxeram incenso.
porque ele sabia a importância de chegar até Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, esse fim de tarde, início de noite: o que você veio trazer para ele nessa noite, nesse lugar? E o interessante é que os magos, primeira coisa, eles se prostram e adoram. Depois ele deposita ouro, mirra e incenso. Ou seja, ele não vem com as mãos vazias perante o Senhor. Ei, eu não estou falando aqui de espécie, de valor, não, eu não estou falando disso. Talvez você não pôde trazer a sua oferta em espécie no altar, ou no Pix, ou no cartão, mas a sua melhor oferta você já pôde dar para ele nessa noite. O que é então a minha melhor oferta, André? É a sua glória a Deus, a sua aleluia, as suas palmas, línguas estranhas. Você que veio nessa noite entregar algo para ele e ainda não entregou, ainda dá tempo para você entregar para ele. Ainda dá tempo. Você só não pode vir aqui vazio e querer sair daqui cheio. Você tem que trazer algo para você sair daqui transbordando. Oh, glória. Aí a Bíblia vai dizer agora, no capítulo 3, vai falar sobre João Batista. Mateus capítulo 3. João Batista veio abrindo o caminho para o Mestre Jesus. E a Bíblia vai dizer então que João iria batizando e dizendo: porque eu vos fugi da ira do dia vindouro. Chamou raças de víbora, ia batizado, chamou de hipócritas e batizava. E no versículo 11 ele vai dizer: eis que eu vos batizo com água, mas há de vir um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aquele que eu nem sou digno de carregar a sandália dos vossos pés. E a Bíblia vai dizer que Jesus se apresentou perante João lá no Jordão, no capítulo 3 ainda, para ser batizado por João. João não quis se batizar, e Jesus falou: eu te dou ordem, eu te dou autoridade para você me batizar, para que se cumpra a justiça. E a Bíblia vai dizer então, meu amigo Ellison, aleluia, que João Batista batizando Jesus, imediatamente eles saíram do Jordão. E ao sair do Jordão, a Bíblia vai dizer que se apresentou, aleluia, uma pomba. O Espírito de Deus em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, a quem eu tenho comprazo. E a Bíblia vai dizer, pastor Aparecido, imediatamente no capítulo 4 de Mateus: e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, e passando-se então 40 dias e 40 noites, teve fome. E a Bíblia vai dizer que se apareceu o inimigo diante dele, e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o inimigo não parou por aí, levou a ele a um pináculo e disse: aos anjos dará ordem ao teu respeito, aleluia. E ele não, aleluia, Jesus debateu com ele na palavra, e ele não desistiu, o transportou à cidade, a um alto monte, e disse: prostraros, me adorares, tudo isso te darei, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para ele e disse: somente a Deus, somente ao Senhor adorarás, somente a Ele a glorificar. E imediatamente o inimigo saiu e os anjos apareceram para alimentar Jesus. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4 ainda, quando Jesus, aleluia, está passando, vai iniciar o seu ministério, a Bíblia vai dizer então que ele vê o meu xará André com o teu irmão Simão, chamado Pedro, aleluia, que era pescadores. E a Bíblia vai dizer que eles estão ali pescando, e Jesus passa e fala: ei, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens.
venha. E a Bíblia vai dizer que eles largaram a rede e foi, aleluia, seguiu Jesus. Mais adiante, pastor Calimda, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus olha para um barco que chama a atenção dele. João e Tiago, 2 irmãos, filhos de Zebedeu, estão consertando as redes. E Jesus então chama eles, porque olha o que eu entendo, André e Pedro estão pescando, ou seja, estão em movimento. João com Tiago estão consertando a rede, ou seja, estão em movimento. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus? Ele nunca vai chamar quem está parado, ele vai chamar quem está em movimento. Porque tem gente que diz assim, depois que eu ser, eu vou fazer. Não, ele quer que você faz antes de você ser. Depois que eu estiver servindo, que eu vou servir. Ele quer que você serve antes de você colocar o colete. Ele quer que você fique em movimento primeiro, para depois ele continuar te usando. Por quê? Porque se ele chamar alguém parado, mesmo depois do chamado, ele vai continuar parado. Agora quando você está em movimento, aí quando você ganha o ministério, você continua em movimento. E sabe o que me chama a atenção aqui também, pastor Reinaldo? É que eles estão consertando as redes, mesmo não ter apanhado nada, eles ainda estão consertando as redes. Sabe o que eu aprendo aqui com João? Sabe o que eu aprendo aqui com Tiago? Acredito eu que eles estão pensando assim, mesmo não tendo pegado nada nessa noite ou nesse dia, eu não sei se era dia, se era noite, mas ainda tenho certeza de uma pesca maravilhosa lá na frente. Então eu vou ter que consertar minhas redes aqui, para quando eu apanhar o peixe, já está preparado para a minha bênção. Eu quero profetizar aqui nessa noite aqui, se a tua bênção não chegou ainda, então não para, conserta a rede, porque haverá dia de grande pesca na minha e na sua vida. Mateus capítulo 5, a Bíblia vai dizer assim, Sermão do Monte, em negrífico, lá em cima. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha na tua Bíblia. Em negrífico está escrito isso. Interessante que eu olhei aqui, tem uma irmã aqui, igual crente de Bereia, com a Bíblia aberta, vendo se verdadeiramente é isso que está sendo pregado. Isso, esse é forte. Sermão do Monte. E lá no capítulo 5 de Mateus, a Bíblia vai dizer sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim, continua o sermão do monte. Ele vai nos ensinar a não orar como os hipócritas, que abrem os braços no meio das praças, querendo receber a honra da terra, querendo receber aplausos dos homens. Ele vai nos advertir em Mateus capítulo 5. E quem está falando isso não é o André, quem está falando isso é Jesus. E em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer assim, não ora igual eles, faz o seguinte, vai para o teu aposento, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, porque aquele que está em secreto, ele te recompensará publicamente. Aí ele vai dizer assim no versículo 7, capítulo 6, versículo 7, não usei de repetições. Aí ele vai dizer assim, se tu não sabes orar, eu vou te ensinar o padrão. Isso é forte. Mateus capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer assim, se tu não sabe orar, eu vou te ensinar o padrão. Sabe qual é o padrão? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a vós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Oh, Espírito Santo. Oh, glória. Mateus capítulo 6 ainda.
Ele vai começar a falar, vai começar a ensinar. 6:33. Ele vai falar, antes do 33, ele vai falar sobre os lírios, sobre os passarinhos que não plantam, mas tem alimento para eles, sobre os lírios, que nem Salomão se vestiu igual os lírios, que é belo, é lindo. Aí no versículo 33 ele vai dizer assim, ó: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 5 ele ainda está no monte, capítulo 6 ele ainda está no monte, capítulo 7 ele ainda continua no monte. E o Mateus capítulo 7 é muito difícil nós vermos pregar em nossas igrejas no dia de hoje. Por quê? Porque são palavras fortes, palavras de Jesus, palavras até mesmo pesadas. Mateus capítulo 7 ele vai falar sobre o arqueiro, sobre a trave. Ele vai nos olhar assim: como pode tu olhar o arqueiro que está no olho do teu irmão e esquecer da trave que está no teu? Sabe o que ele está nos ensinando aqui, Jesus? É que é fácil eu olhar para você e olhar e reconhecer o teu erro. Difícil eu olhar para mim e reconhecer o meu. Porque se coloca numa balança, mas o teu erro e as tuas qualidades, a tua primazia, aquilo que você ama, aquilo que você faz de bom. Aí ele vai dizer assim: como pode querer arrancar tu a trave que está no olho do teu irmão, esquecer de arrancar a trave do teu? Arranca a tua primeiro. Irmão, fica chateado comigo, não é a Bíblia. Mateus capítulo 7. Ele vai dizer assim: tu quer medir o outro? Da mesma medida que tu medir alguém, você será medido. Da mesma medida que medir alguém, que julgar de alguém, será julgado. Aí ele vai falar no capítulo 7 ainda sobre a porta estreita, sobre a porta larga. Lá no versículo 13 em diante. A porta estreita, que poucos querem passar por ela, mas a larga, muitos querem ir. Aí ele vai vir nos ensinando um monte de coisa no capítulo 7. Aí ele vai dizer assim: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio-se os ventos, correu-se os rios, veio-se a tempestade e aquela casa não caiu. Mas aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio-se o vento, correu os rios, veio a tempestade e grande foi a queda daquela casa. Oh, Espírito Santo de Deus. E o interessante, no capítulo 7 ainda, capítulo 5 ele está no monte, capítulo 6 ele está no monte, capítulo 7 ele está no monte. No capítulo 7 ainda, lá nos últimos versículos ele vai dizer assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou com a sua doutrina. Eram palavras fortes que eu falei aqui, sim ou não? Sim. Mas eles admiravam com a doutrina de Jesus. Por quê? Porque ele falava com autoridade. Mateus capítulo 5 ele está no monte, capítulo 6 ele está no monte, capítulo 7 ele está no monte. E o capítulo 8? Capítulo 8 é interessante, é lindo, é maravilhoso. Nós lemos aqui do versículo 5 em diante. Olha que o versículo 1 vai dizer, Mateus capítulo 8, versículo 1: e descendo ele do monte. Parece que eu vejo agora Jesus falando assim, ó: aqui em cima eu já ensinei, já doutrinei,
aqui em cima está João, está Pedro, está Tiago, está Judas, está todo mundo aqui em cima. Os mais importantes estão lá em cima. Parece que eu vejo Jesus falando assim: agora eu vou descer lá na Crescem Jardim Primavera e vou perguntar: o que queres que eu te faça? Eu vou te perguntar: o que tu queres que eu te faça? Você não pegou ainda. O que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque ele já não está no monte, ele está em nosso meio, ele está aqui. Eu sinto ele, a presença dele é notória nesse lugar. Olha o que a Bíblia diz, versículo 1 de Mateus capítulo 8: e descendo ele do monte. Quando ele desce do monte, quem aparece perante ele? Um leproso. Veio correndo. Isso mexeu comigo, eu fiquei estudando a semana toda, porque ele disse assim: se tu tocar em mim, ou melhor, se tu quiseres. Ele vai falar, primeira coisa que ele faz, já ia esquecendo, ele vem correndo até Jesus, primeira coisa, ele adora. Ele adora. O nosso erro é a gente pedir antes de adorá-lo. Primeira coisa, vê o texto, ele adora. Depois que ele adora, ele fala: se tu quiseres, pode me tornar limpo. Olha o que ele diz: se tu quiseres, pode me tornar limpo. Aí isso mexeu comigo, porque o versículo 2 vai dizer assim: e eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O 3: e Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Isso mexeu comigo, meu amigo Daniel. Por quê? Porque Jesus não bota a mão e fala assim: seja limpo, ou fica limpo. Ele fala assim: ó, ser limpo. Ele repete a palavra do leproso e Jesus disse: quero ser limpo, então ser limpo. Já que você quer, então seja limpo. Eu não sei o que você quer, pede para ele agora aí em fração de segundo e receba a tua vitória. Eu já pedi a minha aqui, porque antes de eu falar, eu já tinha pedido aqui. Ele fala assim: quero, então ser limpo. E imediatamente aquele leproso foi curado. Aí agora a gente vamos lá para o texto que nós lemos, versículo 5 em diante. E como nós lemos, a gente vamos ganhar tempo aqui. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que esse centurião, ele vai dizer assim: mestre, eu sou um homem de autoridade. Eu digo para esse vai, ele vai. Eu digo para esse vem, ele vem. Eu tenho um servente ao meu comando. Não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Uma palavra sua é o suficiente. No versículo adiante, Jesus vai dizer assim, ó: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Por quê? Porque o centurião acreditou que uma palavra de Jesus já era o suficiente. Aí eu quero fazer uma conjecturação, conotação, uma junção desse texto, dessa palavra, para mais duas palavras que está em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 vai dizer que Jesus, saindo de Cafarnaum, apresentou perante ele um homem, Jairo, e disse: mestre, ou melhor, quando Jairo chega até ele, Jairo o adora ele. Primeiro ele adora, depois ele pede. Como nós temos que aprender, né? Adorar para depois pedir. Jairo adora, depois ele pede: a minha filha está morta. Alguns textos moribunda, outros textos está doente. Vamos até minha casa. E Jesus vai de caminho até a casa de Jairo. No meio do trajeto, aparece uma mulher. Nós conhecemos muito esse texto, é muito pregado em nosso meio. Essa mulher não tem nome, uma mulher anônima, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher rompe
a multidão para com a cena e o trajeto de Jairo levando Jesus para casa. Toca na orla do mestre, porque ela diz: se eu só tocar nas suas vestes, eu serei curada. Pegamos aqui, pegamos aqui um texto. O centurião acredita que uma palavra do mestre é o suficiente. Pegamos um texto aqui que Jairo acredita que se ele levar Jesus para casa, a sua filha vai ser curada. Pegamos aqui um texto que uma mulher, ela disse: se eu tocar, eu já serei curada. Agora, fazendo uma junção dessas três etapas que está em capítulo 8 de Mateus, no capítulo 9, uma junção. Eu quero profetizar aqui nessa noite para a minha vida e para a sua vida. Tem pessoas que entrou aqui nessa noite dizendo: Jesus, vamos para minha casa comigo. Tem pessoas que entrou aqui nessa noite e disse: se eu tocar, eu serei curado. Três coisas distintas: levar Jesus para casa, somente uma palavra e uma cura imediata. Porque aquela mulher, ela precisava de uma cura imediata. Aquele homem, somente uma palavra de Jesus já era o suficiente. E Jairo acreditou que levando Jesus para casa ia dar a cura da tua casa, da tua família. Três coisas distintas. Primeiro, eu vou profetizar aqui. Você que veio aqui nessa noite já está saindo daqui curado com a sua bênção. É a bênção imediata. Segundo, você vai sair daqui levando Jesus para a tua casa, e quando você chegar lá, a sua vitória vai chegar junto com você. Terceiro, você está aqui, está orando pela uma filha sua, pelo um filho teu, pelo o seu marido, pela tua esposa, ou tia, ou mãe, ou pai, ou seja lá quem for. Eu quero profetizar que uma palavra de Jesus já é o suficiente para ele quebrantar o coração e vir para esse lugar. Já é o suficiente para ela quebrantar o coração e começar a caminhar com você. Já é o suficiente para ele estar na casa do Senhor com você. Nós já vamos encerrar, porque daqui a pouco tem a apresentação dos novos membros que chegaram para estar com a gente. Eu quero pedir você, por gentileza, se coloque sobre os seus pés. Você que pode. Eu quero aqui, com muita autoridade e ousadia, tem gente que entrou aqui que está precisando levar Jesus para casa. Você que está precisando levar Jesus para casa e você sabe que não pode sair daqui sem Ele, vem aqui no altar que nós vamos orar por você. Você que está precisando desse milagre e sabe, já tentou de várias formas, de vários jeitos, com a sua força, e você não conseguiu sozinha, você não conseguiu sozinho, eu quero te chamar até aqui ao altar para você levar Jesus para casa. Tem uma alma hoje para Jesus? Alguém que teu coração está palpitando? Você não pode sair daqui sem Jesus. Você não pode sair daqui sem levar Jesus para casa. Vem correndo. O mestre te espera. Cadê a primeira pessoa? A primeira pessoa que acredita que uma palavra já é o suficiente. Vem até aqui na frente. Você que acredita que se você tocar nele, você vai ser curado. Vem aqui na frente. Você que acredita que você entrou sem ele, mas não vai sair sem ele, vem aqui na frente. Cadê você? Cadê a primeira pessoa?
Essa hora é uma guerra no seu ouvido, uma guerra espiritual para você não vir. Porque o inimigo sabe que quando você tomar uma atitude, você vai vir, vai levar Jesus para casa. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, vai. Mas Jesus vai tomar conta de tudo. Cadê você? Vem. Vem que Jesus está te esperando. Cadê a primeira alma para Jesus nessa noite? Ele está te esperando nesse lugar. Toca nele, toca. Chama ele para entrar na tua casa. Ou faz melhor, pega ele aqui e fala: Jesus, vamos comigo para minha casa. Cadê você? Cadê você? Nós não estamos aqui para expor você. Nós estamos aqui para te apresentar esse Jesus que é maravilhoso. Nós estamos aqui para apresentar esse Jesus que é grandioso, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. O Exu, o Hamashia, o Jeová Jireh, Jeová Rapá, Jeová Nessi, o Adonai. Aquele que abre ninguém fecha, aquele que fecha ninguém abre. O poder da fé. Cadê você? Deus está te tocando. Vem, corre, corre, corre pro altar, que o altar te espera. Corre pro altar, o altar te espera. Não saia daqui sem levar Jesus para tua casa. Vem depressa, Ele te aguarda. Me façam Deus.